Olá, aqui é o professor Benedito Costa Neto e eu vou gravar esse vídeo para a turma da noite do dia 30 de outubro e a turma da manhã para o dia 3 de novembro. E eu vou falar sobre a televisão. Essa disciplina é a História da Comunicação. Eu vou falar um pouquinho da televisão, evidentemente não é possível falar tudo sobre ela, há vários aspectos da televisão. Então, essa disciplina é História da Comunicação, do curso de Publicidade e Propaganda, da Escola de Comunicação e Design da Universidade Positivo. Na outra aula, eu tinha comentado com vocês sobre rádio. Então, seguindo a sequência, eu falei sobre o telégrafo, telefone, rádio, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre televisão. Evidentemente que eu estou deixando de fora alguns sistemas de comunicação extremamente importantes, por exemplo, o jornal. Acredito que o jornal vocês também vão ver em outras disciplinas. Eu tive que fazer algumas escolhas aqui. Então, não só o jornal ficou de fora, mas também um outro sistema de comunicação muito importante que são os correios. E eu tive que escolher então sobre o que a gente iria falar. E o assunto de hoje é televisão. Eu tinha comentado com vocês que a rádio, ela foi a rádio e o rádio, né? A rádio, a emissora e o rádio, o equipamento que a gente tem em casa, eles promoveram uma mudança social muito forte, muito importante no mundo todo. Em um curto espaço de tempo, as emissoras de rádio se multiplicaram e as pessoas também começaram a ter rádio em casa. E isso ocorreu ao longo do século anterior e até hoje nós usamos rádio. Hoje mesmo eu vi uma propaganda de venda de rádio. Achei curioso porque é venda de um radinho. Fiquei imaginando uma pessoa ouvindo radinho, por exemplo, assistindo uma partida de futebol. Então as pessoas ainda consomem esse produto, assim como consomem a televisão. Embora o consumo da televisão hoje seja muito diferente daquele consumo que começou na década de 20. Então, historicamente falando, primeiro eu vou falar do aspecto histórico. Historicamente falando, a gente diz que os primeiros experimentos com emissão televisiva ocorreram na década de 20. Durante algum tempo se falou que a televisão tinha sido inventada na Rússia. Hoje em dia comenta-se também que houve um jovem americano que trabalhou com essa tecnologia. Não me interessa aqui dizer quem é o pai ou quem é a mãe ou da televisão, mas já desde o século XIX, assim como no caso do rádio, havia também o interesse em você transmitir não o som, mas a imagem com o som junto, a imagem pelo ar e uma pessoa pudesse ver essa imagem longe. Evidentemente que a partir do século XIX a gente já tem o cinema, por exemplo. Então as pessoas já estavam um pouco acostumadas, eu não vou dizer que isso ocorria no mundo inteiro, abrangia todo o planeta, mas grande parte da população mundial já estava acostumada a ver imagens móveis, principalmente por conta do cinema e da grande indústria que foi o cinema e que continua sendo o cinema. Hoje, nas plataformas de streaming, hoje nas salas, né, que esse ano ficaram fechadas, mas nós temos uma grande indústria do cinema que fez com que as pessoas se acostumassem com as imagens móveis. Claro que talvez no começo o cinema tenha provocado algum certo susto, e sempre há um maluco ou outro que vai achar que aquela linguagem é uma linguagem demoníaca. Não pensem que no rádio foi diferente, principalmente na televisão. Houve grupos, e até hoje há, tá, acredite, houve grupos que pensavam que a televisão tinha um demônio dentro, ou tinha um homem minúsculo dentro falando, uma mulher, porque era muito estranho ver a imagem humana numa televisão. Mas nós tínhamos não apenas o cinema, mas as pessoas também estavam muito acostumadas com a fotografia. A fotografia também foi um elemento de grande transformação social, foi um elemento que, desde os primórdios, foi usado pela polícia, foi usado como uma possibilidade de identificação das pessoas, depois foi usada como um motivo de lembrança familiar, depois lembrança de viagens. E até hoje nós usamos a fotografia quase que diariamente, se não diariamente, através do celular. Mas a fotografia também vocês vão estudar
muito provavelmente em disciplinas voltadas só para fotografia, e também eu não vou falar então da fotografia ou do cinema, porque creio que vocês vão estudar isso também em disciplinas específicas. Então eu vou falar um pouquinho da televisão, primeiro mostrando algumas datas. As primeiras pesquisas foram feitas na década de 20. As primeiras transmissões assim, importantes, nós temos imagens, por exemplo, da Olimpíada de 1936, na Alemanha, com transmissão de televisão. Essa transmissão chegou a pouquíssimas pessoas, embora a gente tenha imagens dela, mas chegou a pouquíssimas pessoas, evidentemente, porque não havia pessoas que tivessem um aparelho em casa. Mesmo que você tivesse emissoras de televisão, não adiantava ter as emissoras e as pessoas não ter televisão em casa, não dava para ver as imagens. Era mais fácil saber das Olimpíadas pelas rádios e também pelos jornais. Agora, a partir dos anos 50, e o Brasil foi um dos primeiros países a incorporar a televisão na sua realidade, principalmente depois do governo JK no Brasil, nós tivemos um boom da televisão no mundo. Da mesma maneira que tinha ocorrido com as rádios, vocês devem se lembrar da aula anterior, do modo similar que ocorreu com as rádios, com a radiodifusão, com os equipamentos em casa que permitiam que as pessoas ouvissem rádio, algo similar ocorreu com a televisão. Então, primeiramente, eu tinha que mostrar para as pessoas que era possível ter um televisor em casa, ter um aparelho de televisão em casa. E para que esse aparelho servia? Claro que para ver coisas, né? Para matar o tempo, para descansar, para ver coisas engraçadas, para ver notícias, para diversão, e para também depois ver as novelas que as pessoas até então ouviam pela rádio. Como eu falei para vocês na aula passada, as novelas radiofônicas fizeram muito sucesso durante muito tempo. Elas quase alcançaram o século XXI. E hoje ainda há alguns esquetes, né, em rádio. Volta e meia eu escuto no Uber, ou antigamente quando eu pegava táxi, alguns esquetes assim, religiosos, ou sei lá, de personagens na rádio. E isso parece que povoa o imaginário de uma série de pessoas. Mas a televisão, ela foi um produto que, diferentemente do rádio, então, ela possibilitaria as pessoas a ver imagem. Então, o som que era ouvido no rádio, você também poderia ouvir na televisão, mas na televisão havia uma vantagem, você poderia ver uma encenação. Então, você poderia ver uma encenação do circo, que tal? Você poderia assistir uma missa, que tal? Você poderia ver a fala de um político, já pensou? Você poderia ver uma novela. E aí todo um mercado se formou, porque as emissoras de televisão foram descobrindo também, foram tateando o mercado e verificando o que as pessoas queriam ver na televisão, ver, não ouvir, ver na televisão, desde um cantor, uma novela, que era ao vivo, tá? As novelas eram feitas ao vivo. Um cantor, uma novela, um político, um padre geralmente, ver outras coisas engraçadas, animações, e depois com a criação do videotape, as pessoas poderiam ver na televisão coisas gravadas. Já pensou que bacana? Ver filmes, animações da Disney, ver coisas que seriam divertidas. Olha que interessante, né? A televisão, assim como o Facebook, que foi criado para uma diversão, para uma coisa entre amigos, e agora ele mudou um pouquinho de característica, e às vezes ele é muito chato, né? A televisão também, ela começa como diversão, uma diversão que, se não substituía exatamente o circo, o parque de diversão, olha o nome, né? Parque de diversão, o circo, etc., ele poderia trazer, ao menos, uma sensação de estar num circo, uma sensação de estar num parque de diversões, ou a sensação de estar no cinema. Como eu dizia, as emissoras vão tateando o mercado e vão descobrindo o que as pessoas queriam ver na televisão e vão produzindo coisas novas.
Evidentemente que uma novela de televisão, para ser feita, ela precisa de um grande time de profissionais, que não são só os autores. Assim como no teatro, né, eu preciso de figurinista, de iluminador, eu preciso de profissionais que trabalhem com a câmera, eu preciso de diretores, de maquiadores, etc. Eu preciso de gente que trabalhe na área técnica, eu preciso de gente que entenda isso, que consiga consertar um problema da televisão. Então, tudo isso foi ocorrendo de forma mais ou menos natural. E hoje, quando você trabalha numa televisão, e eu trabalhei em televisão durante 20 anos, a gente percebe que para que o sinal vá ao ar, o time de pessoas que trabalha ali por trás das câmeras é grande. Quem está em casa não costuma perceber o grande número de profissionais que lida com o produto televisão para que aquela imagem chegue até sua casa, gravada ou não. Imagine fazer uma transmissão complexa, né, de um país para o outro. Hoje nós precisamos de satélites, sejam as transmissões das Olimpíadas, de um show de rock, sejam as transmissões de uma corrida de Fórmula 1, sejam as transmissões de qualquer coisa. É bem complicado. E hoje nós temos uma tecnologia sobre a qual eu não vou falar, mas que envolve drones, envolve uma capacidade tecnológica que era impensada nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40 do século passado. Talvez, né, você, ao ler um autor futurista do século XIX ou da década de 10, década de 20, na Rússia, na Alemanha, nos Estados Unidos, talvez os escritores futuristas modernos dessa época pensavam, sonhavam com um equipamento que viria a ser a televisão. Então, em filmes antigos, por exemplo, você vê uma coisa que hoje é possível, você falar com uma pessoa, por exemplo, usando um relógio, né? Assim como a gente faz com o celular. Hoje eu fiz várias reuniões pelo WhatsApp, por exemplo, ou pelo Zoom. Mas no século passado, essa tecnologia era impossível, até porque para que a gente tivesse uma antena transmissora de rádio ou de televisão, ou pior, uma antena para transmitir na faixa de frequência de telefonia celular, a gente precisava de antenas que tivessem vários quilômetros de altura. E não, né? Não era possível fazer isso, e até mesmo hoje a tecnologia de construção teria certa dificuldade de montar torres tão altas. Hoje a gente não precisa dessas torres tão altas. Se der tempo, eu vou falar disso numa última aula, quando eu falar da telefonia celular. Mas no caso das rádios e televisão, as antenas poderiam ser baixas, mas ainda era necessário ter antenas. E essa história das antenas é também engraçada, porque até os anos 70, mais ou menos até os anos 80, quando você andava pelas grandes cidades, você via que as pessoas que tinham um pouquinho mais de dinheiro, ou que tinham investido simplesmente, tinham antenas muito altas em casa. Você tinha umas torres bem altas no quintal da sua casa ou no jardim, para que você pudesse captar o sinal da TV de uma forma mais precisa, de uma forma mais profissional, de uma forma melhor. E há várias histórias engraçadas, né, em relação às antenas de televisão, né? Por exemplo, aquelas torres da minha infância foram substituídas por uma antena que era uma boca de leão, assim, que você colocava no telhado. E aí quando o sinal da TV estava ruim, você tinha que subir ao telhado, mexer com essa antena. Algumas situações muito bizarras de pessoas que colocavam bombril mesmo, na antena da televisão. E juro para vocês que quando eu era técnico, uma vez eu visitei uma região, acho que era Minas Gerais, e eu soube de uma mulher que colocava um bife na antena caseira da televisão para melhorar a imagem. O bife, o bombril ainda assim, tá, mas o bife não. Não tem nenhuma explicação científica, né? Mas o bombril é um metal, e ele é um metal, né, que pode ter sua forma alterada e talvez ajudasse na recepção do sinal. Mas a televisão, durante muito tempo, ela precisou realmente de antenas transmissoras e de antenas receptoras para que o sinal chegasse até a sua tela, chegasse até a sua sala.
Algumas informações importantes da televisão são o seguinte, em termos técnicos, né? Como no caso da rádio, houve a necessidade de muitas pesquisas que fizessem da televisão um equipamento possível. Eu comentei com vocês que a rádio era um sistema que pegava a voz humana, né, transformava essa voz numa onda, né, e eletromagnética, mas a voz humana e os sons das músicas, etc., precisavam de uma portadora para que esse sinal fosse a grandes distâncias e fossem captados por um rádio, né, da sua casa, da minha casa, da casa das pessoas. No caso da televisão, não é diferente. Eu precisava pegar a imagem, eu precisava pegar o som também, as duas juntas, essas duas coisas juntas, e também levar para uma transportadora. O que difere? Várias coisas diferem, né, o sinal de rádio do sinal da televisão. Né? Se você pega um sinal de rádio, você não vai ter imagem ali, porque nós não temos a transmissão de luz ali. E se você pegar um sinal de televisão, você pode até ouvir, você pode eliminar a imagem e ouvir o som. Né? Ele é um sinal mais complexo do que o sinal da rádio, das rádios. E no caso das televisões, eu tinha então que trabalhar com a transformação do sinal de luz numa onda eletromagnética e do som, da mesma maneira como as rádios funcionavam, colocar esses dois juntos, emitir também com uma transportadora, com uma portadora, e quando essa portadora chegasse até a sua casa, e isso é feito a uma velocidade muito grande, e também por isso você não enxerga, numa frequência que você não enxerga, está aí no ar, mas você não enxerga. Todos os canais de televisão estão aqui nesse momento, né? Se eu ligasse aqui um televisor, eu ia pegar a Globo, o SBT, a Record, né? Enfim, não os canais fechados, tá? Porque isso funciona via cabo, é uma outra realidade, mas nós temos uma transportadora que chegaria até a sua casa e lá, da mesma maneira que no rádio, o aparelho de televisor, ele tira, né, ele faz uma filtragem entre aquela frequência alta que você não quer e as frequências mais baixas, que são som, e as outras frequências que dizem respeito à luz. Nos primeiros. Eu nunca vi uma televisão dos anos 20, né, mas nas pesquisas e quando eu estudei também eletrônica, eu soube que as televisões lá da década de 20, as primeiras, elas funcionavam com um disco furado, com uma emissão de raios, de neon, e isso era projetado numa tela, de uma maneira muito rudimentar. Né? Então as primeiras televisões eram tão ruins e faziam tanto barulho que às vezes você não escutava o som que você queria ouvir porque você ficava escutando o barulho dela. Depois surgiu algo que é um tubo de raios catódicos, né, que é mais ou menos uma válvula gigantesca que tem nas televisões. Então, se você já teve um televisor na sua casa, ou se você já viu um televisor antigo na sua casa, ele é bem largo. E as primeiras televisões caseiras eram largas mesmo, porque esse tubo de raios catódicos precisa de espaço, ele ocupa grande espaço da televisão, grande parte da televisão antiga é um tubo de raios catódicos. Isso vai mudar apenas nos anos 80, tá? Então demorou, isso foi usado quase um século. E esse tubo de raios catódicos, ele tem, trocando em miúdos, tá? Para a gente não entrar aqui em questões da eletrônica, da mecânica, da eletromecânica, etc. É como se fosse um canhão que ele vai atirando linhas, e por isso a gente fala 32 linhas, 64 linhas, ele vai atirando as linhas no visor da frente e de uma forma muito rápida, né, que o olho humano não consegue perceber. E ali você vê a imagem, e essa imagem então parece que está em movimento. Então, assim, o funcionamento da televisão é um funcionamento totalmente diferente do cinema. No cinema antigo, no cinema analógico, nós tínhamos uma fita, e aí você coloca luz nessa fita, né? E isso é projetado numa tela, a fita vai girando, e isso dá a impressão de que há movimento, mas na verdade você tem cada fotograma, né? Cada espacinho da fita ali é algo congelado. Na televisão não, isso não funciona, né? Houve ideias em relação a isso.
talvez a base do pensamento da televisão tenha vindo de algum lugar, assim, alguém tenha adaptado essas noções da transmissão do cinema, mas a televisão tem mais a ver com o rádio do que exatamente com o cinema, por conta das transportadoras, por conta das portadoras, que tem sim daí a mesma base que o sinal de rádio. Agora, o sinal de rádio, como eu falei, funciona numa determinada frequência. Já expliquei na aula passada o que é o AM, o AM, e o FM, o FM, que é modulação, né, de amplitude, modulação de frequência. No caso da televisão, nós vamos ter frequências ainda mais altas, e essas frequências, essas transportadoras, que se você olhar no medidor, você vai ver que o sinal assim é bem irregular, porque daí ele lida com essas duas modulações, e esse sinal nós não enxergamos, como eu já falei, né? Nós não conseguimos ouvir, porque é uma frequência extremamente alta. Ele vai chegar até o aparelho televisor e lá, assim como no rádio, você vai ter uma separação, mas a televisão precisa desse tubo de raios catódicos. Em termos sociológicos, em termos aí de uma história da televisão, a gente podia dividir a história da televisão em várias partes, assim como a história da rádio. Mas vamos lá, algumas informações importantes. Como eu falei para vocês, é a partir dos anos 50 que a televisão explode como um fenômeno de massa. Então surgem mais emissoras e as pessoas também compram televisores para ter em casa. No começo, a televisão era muito cara, as pessoas não tinham dinheiro para comprar, o custo-benefício da televisão era muito alto para as pessoas, principalmente no Brasil, que até os anos 70, até o meados dos anos 80, era um país ainda mais pobre do que ele é hoje. Evidentemente que já nos anos 70, nos anos 80, o Brasil era um país de muitos contrastes, pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, assim como é hoje. Não sei se vocês sabem que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, um dos 10 países mais desiguais do mundo. A gente tem desigualdades assim comparáveis a países muito pobres da África, em que há pessoas extremamente ricas e pessoas extremamente pobres. Mas no caso do Brasil, falando em termos de valores, etc., a televisão ela caiu no gosto popular. Então as pessoas iam fazer um esforço para comprar televisão. Então há alguns números bizarros no Brasil, até hoje. Então, em alguns lugares do Brasil, principalmente da região norte, e depois, segundo lugar, região nordeste, havia muitos lugares, até há pouco tempo, em que havia mais televisores do que geladeiras em casa. Então, a geladeira ficava em segundo plano. E quando eu era técnico e depois quando eu fui trabalhar também em televisão, já como linguista, não mais como técnico, era muito curioso você visitar comunidades pobres do Pará, do Maranhão e até mesmo do Nordeste e você encontrar um número gigante de antenas parabólicas em favelas, em palafitas, etc., porque as pessoas tinham televisão em casa, mas não geladeira, não outros eletrodomésticos. E mesmo hoje, a televisão é uma coisa extremamente consumida no Brasil. Se você faz pesquisas nas casas das pessoas, isso o IBGE, até as últimas pesquisas faziam um levantamento nesse sentido, é muito comum as pessoas terem três, quatro, até cinco televisões em casa. Quando a televisão começa a ser usada no Brasil, as pessoas têm um equipamento de televisão que passa a ter um lugar sagrado na casa. Até porque as primeiras televisões, os primeiros aparelhos de televisão tinham pé. Era um móvel, né? Então você colocava na sala como um móvel, colocava o sofá na frente dela, ou os sofás, ou as duas poltronas do sofá, que eram muito comuns no Brasil, ter um sofá de 3 lugares e duas poltronas fazendo um jogo. Você virava esses móveis para a televisão. E a televisão ficava ali num local sagrado e de reunião da família. Da mesma maneira que a rádio reunia as pessoas no passado em torno do que ela apresentava de som,
a televisão substitui o rádio nesse aspecto e passa a unir a família também. E a partir dos anos 80, com um certo crescimento econômico, as pessoas começam a ter mais televisão em casa e começam a dividir as programações. Não vou poder falar disso, mas é um assunto super bacana, tem muito a ver com a área de publicidade e tem a ver também com a história da televisão e com uma história de costumes, como o brasileiro se porta diante da televisão e como o brasileiro ele muda os seus hábitos ou ele se adapta ou ele vai gerar novos hábitos de acordo com os seus gostos televisivos. Assim, o pai da casa, o patriarca, pode ver o seu jornal nacional, enquanto outra pessoa no quarto pode ver qualquer outra coisa. E a televisão ela vai afastando as pessoas, assim como os celulares e assim como outros gadgets e outros e aplicativos, etc., fazem isso hoje. Mas nós temos um crescimento, então, a partir dos anos 50, nos anos 70 a televisão explode, mais ainda, até porque a partir dos anos 70 nós temos o advento de uma coisa fantástica no universo televisivo, que é a utilização de cor na televisão. Eu não tinha falado disso ainda, mas as primeiras imagens televisivas não eram coloridas, eram em preto e branco. Então, a partir dos anos 70, principalmente no Brasil, você vai ter cor na televisão. Então, a partir da Copa do Mundo, se não me engano, do México, você pode assistir as partidas em cor. É uma cor ainda meio ruim, meio feia, né? Não tem a qualidade hoje das TVs digitais, né? Que você pode ter uma imagem maravilhosa, mas aí você pode ter cor na televisão. E isso atrai mais ainda o público. E as pessoas começam a gostar e exigir que a televisão tenha novela, que é uma sensação até hoje no Brasil, embora o número de telespectadores da novela tenha caído, ela ainda é muito vista no Brasil. E houve tempos em que o Brasil parava para ver o último capítulo de uma novela, da mesma maneira que o Brasil também parava, grande parte da população parava para ver uma partida de futebol. Então dá para imaginar, em alguns momentos da televisão brasileira, em que ficaram na memória dos nossos avós, bisavós ou pais. Né? Por exemplo, a perda do Brasil na Copa de 50. É, no caso dos militares que usaram a televisão assim como um panfleto, uma propaganda, usaram o futebol assim para tirar a atenção das pessoas, ou como as grandes emissoras de televisão foram ganhando espaços políticos muito grandes, né? O caso da Rede Globo até hoje, que ultrapassou outras grandes emissoras que não existem mais. Né? Por exemplo, a Rede Tupi, que durante uma certa época foi a grande emissora do Brasil, a antiga TV Record, a TV Manchete, que durou alguns anos e depois acabou. Então nós vamos ter algumas situações históricas no Brasil ligadas à televisão muito importantes. A televisão ela pode mudar é, elementos históricos. Ela pode eleger um presidente, ela pode tirar um presidente, ela pode fazer com que as pessoas creiam piamente numa determinada verdade que no fundo se mostra falsa. Nós tivemos casos horrorosos no jornalismo brasileiro. Posso falar de quem trabalhou anos com isso. A gente tem situações assim muito horríveis. E isso mostra a grande capacidade que a televisão tem de penetração no universo real das pessoas e também no universo imaginário. Ora, em termos de uma publicidade, da propaganda, etc., desde o começo, né, claro, a televisão se mostrou um campo fértil para a publicidade. E eu não posso falar dos anos 20 e dos anos 30, a TV ainda era meio incipiente, mas eu posso falar dos anos 40 e principalmente a partir dos anos 50, em que a TV, obviamente, para se manter, ela tem que vender espaços, ela tem que vender tempo. E é caro, é um produto caro. Né? Para vocês terem uma ideia, um segundo hoje na Rede Globo
no horário nobre é o preço de um carro zero, um carro 1.000, tá? Mas é um valor alto. E esse valor sobe em épocas de transmissão do Carnaval, em épocas de Copa do Mundo, em menos grau, mas também na época das Olimpíadas. Mas o espaço mais caro da televisão que se possa imaginar é a Copa do Mundo, quando tem jogo do Brasil, ou épocas de eleição e a situação está muito delicada, e como a gente tem vivido nos últimos anos, né, com impeachment, com o governo Temer, depois o governo atual, e as pessoas vão buscar na televisão informações, principalmente quem não tem acesso a outras vias. Durante muito tempo também se falou que a televisão ia acabar, né? Assim como o cinema, assim como a rádio, mas ela não acaba não. As pessoas veem televisão. Muita gente pensa que a televisão aberta morreu, que as pessoas não veem sim. Quando você observa as pesquisas feitas pela própria televisão, é um pouco chocante, viu? Porque você observa que milhões e milhões de pessoas, não são centenas de milhares, são milhões de pessoas, são dezenas de milhões de pessoas que param no domingo para ver televisão. Houve uma pesquisa uma vez da própria Rede Globo, quando eu trabalhava para o sistema, que mudou a minha maneira de pensar, inclusive o consumo. Então, essa pesquisa a que eu tive acesso, ela mostrava o seguinte, que, por exemplo, o cinema é muito caro para as pessoas, principalmente depois que o cinema saiu da rua, foi para os shoppings. Então, para você ir ao shopping, se você vai de carro, você tem que pagar o estacionamento, né? E 1 hora lá dentro, um pouco mais, dá R$ 13, R$ 12. E se você ficar lá dentro 3 horas, 4 horas, você vai pagar mais. O cinema é caro. Você já deve ter observado. Em alguns lugares, aqui em Curitiba, o cinema já paguei R$ 64 para ver um filme. A pipoca no cinema é caríssima, né? Dá para você comprar um caminhão de pipoca e fazer em casa. E o sanduíche é caro, tudo é caro. E se você tem 2 filhos e sai com a sua esposa, né, ou sai com o seu marido, você vai ter que pagar para 4 pessoas ou para 5 pessoas. E então, assim, o cálculo mais ou menos que a Globo faz é assim: nossa, um casal que tem 2, 3 filhos vai gastar R$ 200 para ir ao cinema no domingo, né? E é muito caro. É mais barato ficar em casa. E se eu não tenho TV paga, e se eu não tenho acesso a Netflix, ou se eu não tenho acesso a Globoplay, ou se eu não tenho acesso ao Mubi, eu vou ver televisão aberta. E é muito incrível o número de pessoas que assiste no domingo o Faustão. É muito incrível o número de pessoas que assiste o Luciano Huck no sábado. Assim como antigamente, era impressionante o número de pessoas que via o Silvio Santos no SBT, que usa a frequência que antes era da TV Tupi. Então, nós temos esse cálculo mais ou menos, e a Rede Globo sabe disso. Ela sabe que ela terá um público cativo que verá o Faustão e que ela vai consumir os produtos que o Faustão mostra que são legais. Para vocês terem uma ideia, o Faustão é um dos garotos propagandas mais caros da TV brasileira, porque ele vende qualquer coisa. Goste dele ou não, eu detesto, mas assim, ele vende qualquer coisa. Então, já houve casos de negócios que estavam falindo, ou de negócios que não estavam indo muito bem, ou que queriam ganhar muito mais, e que contratam o Faustão. Então, Faustão, o Luciano Huck, a Isa, contratam uma atriz global qualquer, ou contratam um apresentador do SBT, porque eles vendem. São pessoas que vendem credibilidade, são pessoas que têm uma imagem multiplicada, uma imagem que aparece na TV, né, durante anos, né? Veja quantos anos o Faustão já está no ar, ou Ana Maria Braga, ou qualquer outra pessoa que está na TV assim durante muito tempo. Então eles são garotos propaganda que valem milhões. Imagine, né, quanto que a ex-esposa do Bonner, né, me fugiu o nome dela agora,
o quanto que ela cobra para fazer uma propaganda para Sadia, para Seara. São milhões mesmo em jogo para fazer uma propaganda de 30 segundos ou para fazer uma pequena série de propagandas de 30 segundos ou de 1 minuto, porque ela vende muito e é assim que a televisão funciona. Então, assim, voltando um pouquinho, a partir dos anos 50 principalmente, as grandes empresas, mais ou menos aquelas empresas que já gastavam dinheiro nas rádios, elas vão observar que a televisão ela dá um retorno muito maior, porque ela tem uma penetração enorme no público. Então, quais são as empresas que vão bancar os horários de televisão? Ué, eu tinha falado das pastas de dente, sabonete, etc. Né? E no caso da televisão, nós vamos ter, veja hoje, né? Veja um pouquinho da televisão no horário nobre e verifique quem é que paga ali os horários. É banco, hoje é o banco, é o Santander, o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil também. E nós vamos ter as cervejarias, que são tem uma produção absurda no Brasil. Nós temos o mercado agropecuário, você já deve ter ouvido a frase, né? Agro é pobre, água é tudo, etc. Está na Globo, lá. Você vai ter o negócio agropecuário e você vai ter outras grandes redes. E se você, um dia, vou fazer um adendo aqui, se você for olhar, por exemplo, a Johnson, ou se você for olhar a Siemens, ou se você for olhar as empresas de automóveis, que gastam também muito nas emissoras de televisão, você vai ver uma grande rede de produtos que é incrível que façam parte da mesma rede de donos, mas faz. Esses dias, para vocês terem uma ideia, eu vi uma matéria muito legal de um sujeito que foi olhar quem era proprietário de 2 vacas. Né? Vacas que custam milhões, porque elas dão bezerros também muito, muito caros. E são vacas que são compradas para isso, assim como algumas pessoas compram touro por causa do sêmen, touros muito caros, há vacas também. E o cara descobriu que havia uma rede imensa de proprietários da vaca, porque é uma holding, é um grupo, que vai desde o Roberto Carlos até acionistas do Carrefour, né, que é essa empresa, que a gente fala, a empresa é francesa, né, mas na verdade não é bem francesa, porque ela tem um grupo de donos também muito grande. A televisão funciona assim. Você tem grandes empresas, cerveja, carro, banco, o mercado agropecuário, né? Enfim, que bancam os horários da televisão. Então, os horários mais caros são os horários nobres, principalmente o horário entre as 8 e as 10 da noite, ou entre as 8 e 9, o horário mais caro. E você tem ainda horários caros também, por exemplo, o horário do meio-dia, né, em que há um jornal local, geralmente, etc. As televisões, elas também descobrem que os produtos que as pessoas querem ver. Né? Então, eu já falei da novela, do futebol, eu já falei do noticiário, que até hoje é muito visto pela TV. E o noticiário precisa ter, não sei se vocês já viram o esquema, né? A gente disse que o noticiário tem um espelho no começo, lá quando o sujeito fala o que vai aparecer, a gente chama aquilo de espelho no jornalismo. Então ali no espelho você vai ter notícias políticas, você vai ter notícias de desastres, você vai ter notícias de mortes e nascimentos, e fatalmente o jornal vai acabar falando de futebol. Ou fatalmente ele vai acabar mostrando uma coisa grandiosa, uma pessoa que, embora tenha nascido numa favela, conseguiu ganhar um prêmio não sei aonde, ou um bicho que nasceu azul não sei aonde, ou futebol mesmo, né? Em detrimento a qualquer outro esporte. Tá? Então a televisão sabe disso porque a televisão, mais do que moldar, olha só o que eu vou falar hoje, isso é muito importante para a aula de hoje. Mais do que a televisão moldar o seu público, é o público que molda a televisão. Evidentemente que esse caminho é um caminho de mão dupla, né? O público molda a televisão e ela também acaba moldando o público, tá? Esse é o caminho que a televisão faz.
Mas a TV não passaria novela, futebol, etc., se as pessoas não gostassem disso. Por outro lado, ainda falando do ponto de vista sociológico, do ponto de vista histórico, veja só o que aconteceu na televisão, não só no Brasil. Nos Estados Unidos isso aconteceu, na Europa isso aconteceu, na África isso aconteceu, na Ásia também. Mas no Brasil em particular, puxando aqui a sardinha para a nossa brasa, as igrejas descobriram a televisão. Primeiro a Igreja Católica, que comprou algumas emissoras. Mas quem realmente descobriu o poder das TVs e investiu pesadamente na televisão foram as igrejas evangélicas, as igrejas neopentecostais. Então algumas, né, como a igreja do Edir Macedo, comprou, né, várias concessões de televisão, ou uma rede inteira de televisão, e ele é dono dela. Porque, se a televisão tem uma capacidade tão grande de penetração pública, de mexer com até o imaginário das pessoas, então, eu vou usar a televisão a meu favor. Outro grupo que descobriu o poder da televisão foram os grupos políticos, né? Não vou dizer que a igreja não seja um grupo político, mas os grupos políticos descobriram a televisão e as grandes famílias ricas do Brasil, não estou falando só do Nordeste, não estou falando só da região Norte, muito pelo contrário, aqui no Paraná, aqui na região Sul isso acontece também. Grandes grupos políticos descobriram que a TV também tem o seu poder de chegar até a mente da pessoa. Então, embora um partido político no Brasil não possa ter uma concessão de televisão, quem é dono da TV tem as suas relações com os partidos. Então, volte e meia, eu saio almoçar e saio aqui perto de casa e eu vejo alguns encontros bem estranhos, assim, de donos de televisão com os donos do poder, né? Seja o poder do agronegócio, sejam políticos da Câmara dos Vereadores ou dos deputados estaduais, ou seja, com líderes religiosos. É isso que acaba acontecendo, porque a TV ela responde também muito a essa demanda, essa necessidade ou essa busca pelo poder desses grupos políticos. E a TV funciona dessa maneira. Então a gente reclama muitas vezes da programação da TV, mas primeiro, tudo que aparece na TV, ou quase tudo que aparece na TV, é feito com pesquisas. Então o que o público quer ver, a TV mostra, tá? Depois nós temos os grupos de realmente que têm muito poder e fazem da televisão o que eles querem. E vão escolher também aquilo que aparece na televisão. E as grandes empresas pagam por isso. Né? Então, grandes empresas não estão nem aí com o conteúdo da televisão, porque não interessa mesmo. Elas também querem vender seu produto. E a TV é isso. A TV é um negócio pago. Cada segundo da TV é um negócio pago. Quando um programa, por exemplo, não consegue quem pague, ele vai acabar saindo do ar. Né? Ou se um programa tem quem pague, principalmente durante a madrugada, tá? Quem que é maluco, né, de pagar um horário na madrugada, né? Tem que vender um produto muito específico. Então é difícil para a parte comercial da TV vender horários na madrugada, ou em determinados horários do dia, por exemplo, de tarde. Então o que vai acontecer é o seguinte, é que quando um programa, né, tem um ibope muito baixo, pouca gente vendo, ele vai acabar saindo do ar. Primeiro porque, de um lado, não vai ter quem pague horário, e do outro lado, para que eu vou colocar um programa, né, que não é visto, né, não está vendendo nada? Outra situação curiosa que ocorre na televisão é assim, a gente às vezes vê televisão e pensando na programação, os filmes que passam, as novelas, o jornal, programas de entretenimento, né, programas de auditório, que desde o começo, tá, desde o começo existiram programas de auditório, até porque a TV era ao vivo, a gente fica pensando no programa em si, né, na programação, na parte técnica, na produção, etc. Mas a gente esquece que por detrás daquilo ali há toda uma área comercial,
produtos que têm interesse de ser vendidos, né? De telefones a carros, de geladeiras a perfumes do Boticário, e eles que têm o poder mesmo de manter a televisão no ar. O, quando eu, lá pelos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, houve uma preocupação muito grande dos donos da televisão sobre o que eles iam fazer com a televisão com o advento da internet. Então, hoje, muita gente está na internet ou está jogando alguma coisa no celular. Para vocês terem uma ideia, mais de 80 milhões de brasileiros jogam alguma coisa no celular, é um número bastante grande. Ou estão vendo qualquer outra coisa, né? Eu tenho visto séries bem idiotas no Netflix, assim, que quando estou fazendo alguma coisa manual, não estou trabalhando, eu vejo algumas séries bem bobas. Mas as pessoas então não estão vendo televisão, então a preocupação era assim, nossa, o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou fazer com esse produto aqui? Mas esse fenômeno não aconteceu, né? Então é melhor até eu ter uma população pobre, daí se você veja os interesses internos da televisão, é melhor eu ter uma população pobre que não possa, por exemplo, comprar TV paga e outras coisas, baixar jogos caros, e que veja televisão, né? Televisão aberta, porque é um grande negócio, é um negócio que dá muito dinheiro. Ela não só dá muito dinheiro, como ela representa um poder muito grande de manipulação também. Então, quem é dono do poder olha a TV com olhos bem gordos, porque a TV é tudo isso e mais alguma coisa. Bom, poderia falar horas da televisão para vocês, porque a gente poderia dividir a televisão no aspecto jornalístico, no aspecto de entretenimento, passando pelas novelas, não é? E falando de outras características da televisão. Mas infelizmente não dá tempo de fazer isso, só tenho uma aula para falar dela. Então eu dividi aqui um pouquinho o aspecto técnico, depois um aspecto sociológico da televisão. E espero que em outra oportunidade a gente possa falar mais da televisão e explicar para vocês melhor o funcionamento dela, principalmente a parte interna das internas, a parte política, etc. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. No próximo vídeo a gente vai finalizar o conteúdo desse semestre. Eu vou falar um pouquinho da telefonia celular e da internet. Também não vou poder falar muito, porque o nosso tempo é curto. Mas é isso e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço para você.